bom dia, estamos no ar, é o nosso Hoje em Dia Bahia. E a gente começa falando do caótico trânsito de Salvador. Engarrafamento, falta de planejamento, buracos, que mais? São tantos problemas, mas hoje vamos mostrar a realidade do trânsito para quem está ao volante dirigindo. Mais precisamente a realidade dos motoristas de ônibus. Na rotina desses caras, fila interminável de carros, um par e anda sem fim, aborrecimentos com passageiros, os constantes assaltos, a pressão do horário, o relógio talvez seja o maior inimigo. São profissionais que vivem no limite. O dia a dia estressante desses trabalhadores agora na sua tela. Tudo começa assim, ônibus cheio, motorista estressado. Engarrafamento constante, a gente pegando engarrafamento todos os dias. E também as estradas, né? As buraqueiras, muito quebra-mola, um estresse fora os passageiros, né? Alguns ainda estressam a gente um pouco, mas é o dia a dia nosso, nós temos que aceitar isso e é a profissão que eu escolhi, né? Muitas das vezes nós não somos nem valorizados na empresa, entendeu? Antônio Reis e Henrique da Silva são motoristas de ônibus e enfrentam o caótico trânsito da terceira capital mais populosa do Brasil, Salvador. O medo da violência e o estresse do trabalho fazem parte da rotina destes trabalhadores. Os 3 assaltantes pegou na Brasil Gás, no ponto da Brasil Gás, sentido Palestina, né? E aí, em frente ao Atacadão Mercantil Rodrigues, eles deram a voz e aí foi o maior pânico, né? Saquearam todo mundo, levaram os pertences de todo mundo, aí meteram o revólver em cima de mim, tomaram o dinheiro que eu tinha, eu abri a gaveta que estava aberta aí, ele meteu a cabeça, não tinha nada, aí foram embora. Até hoje eu ainda estou meio traumatizado, porque é horrível o que a gente passa. A gente vê um revólver na frente, a gente pensa que já está morto. Hoje nós vamos acompanhar o trabalho de seu João Reis. Ele trabalha há 10 anos como motorista de ônibus. Como é o estresse no trânsito? A cada dia que passa é uma nova experiência. O estresse, ele acontece devido às condições adversas do nosso trabalho, né? Congestionamentos, vias esburacadas, insatisfação de alguns usuários, os transportes bastante cheios nos horários de picos. Tudo isso leva a uma insatisfação do usuário para conosco. Durante o percurso, olha que aperto. A capacidade desse ônibus é de 72 passageiros. São 4 horas da tarde e tem 90 passageiros no ônibus. E quando eu pergunto se está lotado, olha só o que me respondem. Está lotado esse ônibus? Não. Ainda está com vaga, um horário desse, às 18 horas, isso aqui parece mais uma lata de sardinha. O povo anda viajando na beirada da porta em tempo de cair no asfalto. Dona Celina Oliveira tem 62 anos, pega ônibus todo dia, mas como é idosa, tem o direito de fazer o percurso sentada. Será? Hoje teve sorte, o ônibus estava vazio. Só na estação Pirajá circulam 170 ônibus por hora. A frota total é de 279, 130 mil passageiros por dia. E não é só o motorista que fica estressado. A todo momento ele se ira, alguém pisa nos pés, ele se ira, ele se raiva, estresse, ele fica aguardando chegar em casa. E o cansaço é dobrado, é ruim demais. Todo dia esse mesmo transtorno, o ônibus cheio, lotado, às vezes a gente leva mais de uma hora no ponto esperando, horrível. Em meio a um cenário tão agressivo, é quase impossível não ser vítima do estresse. Força e coragem, porque lidar com o ser humano é complicado. O dia a dia é um exemplo recente e que retrata o estresse dos motoristas. Aconteceu na semana passada, mais precisamente no dia 3 de maio, aqui em Salvador, na rótula do abacaxi. É verdade, Marcos. E depois de levar uma fechada de um carro, o motorista Hamilton Sobral, que está hoje aqui no nosso estúdio, se irritou, parou o ônibus, saiu do veículo e jogou a chave no chão. Hoje ele está aqui mais calmo, vai conversar com a gente. O Hamilton, que já trabalha há 4 anos, é isso, Hamilton? Bom dia. O que aconteceu depois desse dia que você resolveu abandonar o veículo em plena rótula do abacaxi? O pessoal começou a me xingar após a fechada que eu tomei. Isso aí, pra gente ouvir direitinho.
A gente foi se estressando, eu pedindo para que eles mantivessem a calma. E eles ficaram agoniando meu juízo. Por um instante eu ia fazer uma loucura ainda maior. Porque a minha intenção não era jogar a chave fora. Qual era a sua intenção? Provavelmente eu teria virado aquele carro com todo mundo dentro. Passou porque isso eu não estava aguentando. Naquela hora, um minutinho só para entender, a gente está até aqui com o Neander Abreu, que é psicólogo, até para ajudar a tentar entender o que se passa, né? Como o estresse atinge. Olha só o que a Milton está dizendo, né? Que passou pela cabeça dele até jogar o ônibus, virar com todos os passageiros. Sem dúvida. Fala mais perto aqui, amigo. Sem dúvida, o estresse estava incomodando bastante, eles me tirando do sério e eu pedia. Então, naquele instante, para que não houvesse uma besteira maior, eu abandonei o veículo e fui embora. Hamilton, eu não sei se você se recorda, mas muita gente se lembra desse caso do Dick, onde um motorista, né, chateado por conta de uma demissão, né, da empresa, ele resolveu jogar o Dick. Olha as imagens aí, né, a gente tem registro aqui na TV Itapuã. Ele resolveu jogar o ônibus no Dick. Estava nervoso porque tinha sido demitido, a polícia conseguiu pegar ele, ele se revoltou, a gente está vendo imagens dele resistindo mesmo à ação da polícia, e foi um caso também por conta de um estresse, de uma situação psicológica que ele estava enfrentando. Como é que a gente pode analisar essa situação, Neander? Bom dia. Bom dia, Ana, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Milton. A gente tem uma situação crítica, nós falamos sobre isso há algum tempo atrás aqui. Verdade. É uma situação crítica que exige, na verdade, uma atuação muito precisa dos poderes públicos, das empresas no trabalho com os motoristas, né, no sentido de dar recursos a essas pessoas para que possa haver uma redução do estresse. O trânsito é caótico, né, nós não temos dúvidas sobre isso, e viver no trânsito não é uma coisa muito fácil. Nós nos locomovemos no trânsito, há pessoas que trabalham no trânsito. Então, para essas pessoas, há uma necessidade de um suporte importante, que aí vem tanto da iniciativa privada, né, das empresas de ônibus, quanto do sistema público, da prefeitura, do Estado, para dar recursos a essas pessoas. E você tocou num ponto importante, né? Quer dizer, nós nos locomovemos e ainda assim nós também nos estressamos no trânsito. Imagine quem vive do trânsito. Eu queria só voltar nesse dia, Hamilton. Hamilton, você que ligou a televisão agora, o Hamilton abandonou o ônibus na semana passada, né, em função de uma fechada. Foi que horas que aconteceu isso, Hamilton? Era por volta das 17, alguma coisa. E você tinha começado a trabalhar desde que horas? Ali eu estava na minha primeira jornada, era a primeira viagem que eu havia iniciado às 15h30. Eu estava retornando ao primeira viagem, do primeiro roteiro. 15h30. Qual é a carga horária de um motorista de ônibus? Só para a gente entender, para até o Neander falar, porque foi o primeiro roteiro. E ele já estava completamente estressado, a ponto de pensar em jogar o ônibus, né, junto com os passageiros, quer dizer, uma tragédia grande. Né? Qual é a carga horária? 7 horas e 20 minutos? A carga horária correta é de 7 horas e 20, mas geralmente os carros ultrapassam um pouco. A minha mesmo, eu fazia todos os dias uma média de 8 horas e 10 de serviço. E você não vai... Porque naquele momento, quer dizer, a primeira viagem, né, você tinha começado a jornada de trabalho. O que é que te fez já ficar tão estressado assim? Você começa pelo trânsito, você começa pelas cobranças, que são muitas, falta de suporte, que você não tem um apoio da empresa a nível de estar desestressando, você não tem um apoio da prefeitura, então você, na realidade, não tem apoio de ninguém. Agora, Milton, você falando sobre essa questão do estresse, a gente sabe, realmente todos os dias a gente enfrenta essa situação, né? Não só você como motorista de ônibus, mas as pessoas também que estão, né, no momento dirigindo, eu que dirijo, o Marcos que dirige, o psicólogo aqui também. Mas você se arrependeu disso que você fez? Porque imagine quantas pessoas estavam ali naquele momento. Eu sei que você estava com a cabeça a 1000 por hora, mas você se arrependeu dessa sua atitude? Hoje, analisando friamente, o que passa pela sua cabeça? Eu posso dizer com certeza sim. Eu não me arrependo do ato de ter abandonado o veículo. Não. Porque eu agradeço a Deus por ter feito aquilo. Porque eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse prosseguido. Sei. Como eu havia dito, a gente anda muito exposto. A gente todos os dias, com todo esse estresse que vocês têm acompanhado, e a gente chega nas empresas, nós temos psicólogos, nós temos assistente social, nós temos todo esse suporte lá dentro. Mas de que adianta se isso não volta pra gente? Hoje já se faz uma semana, né? Isso.
do ocorrido. E até o presente momento, ninguém da empresa se fez presente, ninguém entrou em contato comigo, ninguém... Desde esse dia? Desde esse dia, ninguém E você continua entrou dirigindo? em contato nenhum. Não, eu estou afastado. Eu tive um acompanhamento psiquiátrico de emergência no Juliano Moreira, o qual me deu 10 dias de atestado. Então, eles me afastaram um pouco do trabalho. E eu ainda não sei o que vai acontecer, eu não sei como vai ficar. Estou aguardando para que possa ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento com o psiquiatra, que ainda está marcado, mas o plano demora de liberar. Só até para pegar esse gancho, a Aninha já vai mostrar aqui um VT daqui a pouco, mas o que fazer nesse caso, doutor? Qual o melhor tratamento? No caso aqui do Hamilton, qual seria a melhor conduta? Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a atitude do Hamilton, né? Numa situação de estresse, antes de fazer o pior. E admitir isso publicamente, né? Publicamente. Ele buscou um recurso que foi preferível sair de uma situação. Às vezes o comportamento, a gente chama isso em psicologia de comportamento de esquiva, de fuga. Mas às vezes fugir do estresse pode ser uma solução em algumas situações de estresse, né? Então ele preferiu deixar isso, foi uma atitude inteligente, uma atitude, né, sábia dele. Sem dúvida, ele já procurou ajuda, e isso é uma coisa importante, não é? Em situações de estresse, nós precisamos de suporte, e não é feio a gente buscar ajuda quando a gente precisa, não é? E acho que a atitude dele foi uma atitude até tranquila diante de uma situação crítica. Foi o melhor a fazer diante de uma situação crítica. Bom, a gente continua falando aqui sobre essa situação do estresse no trânsito, que todo mundo vive cada dia, né, que se passa aqui na cidade. E a gente está aqui ouvindo a história do Hamilton, que abandonou o veículo, né, abandonou o ônibus. Mas daqui a pouquinho a gente continua aqui no estúdio, porque agora você vai ver também o que as pessoas passam na hora de pegar esses ônibus, né? Diariamente essas pessoas sofrem também o medo, né, nas madrugadas. A gente sabe que os usuários dos coletivos, eles precisam sim usar. Então a gente vai agora ver essa matéria mostrando a madrugada, o famoso pernoitão, a falta de policiamento também nas estações de transbordo, que é a principal queixa da população. E você vai ver isso agora. Estação da Lapa, meia-noite. Os amigos de trabalho Jossan e Roberto esperam o mesmo ônibus para voltar para casa. Eles têm a companhia um do outro. Porém, os dois compartilham a mesma sensação de insegurança. Para entregar a Deus aqui, esse horário da noite, não tem policiamento e Salvador está uma cidade violenta cada dia mais. E ainda mais esse horário, a gente fica aqui porque não tem jeito. Tem muitas blitz aí na suburbana, mas mesmo assim a gente ainda fica com um pouco de medo, porque a situação a violência está muita. Depois de um dia de trabalho, Edilson espera o último coletivo da madrugada, o chamado Corujão, para ir embora. O horário fica perigoso e tal, pela condução também, né? Mas com Deus tudo estamos seguros, né? Medo também para quem ainda está trabalhando nesse horário. Que problemas você, por exemplo, como motorista, já enfrentou? Tem medo de trabalhar esse horário? É arriscado? Já passou alguma situação? Rapaz, até o presente momento não, né? Mas aqui na Lapa falta um pouco mais de segurança pra gente aqui e pros passageiros, né? Você vê que você tá aqui, esse tempo não passa uma viatura, não tem um policiamento. É isso aí que você vê todos os dias. É muito problema, é muita pressão. Inclusive, eu queria só tirar uma dúvida com você, Hamilton. Aconteceu um fato inusitado semana passada na Assembleia, onde um motorista tirou a farda, tirou a roupa, ficou de cueca. Que história foi essa? Foi estresse também? Foi pressão também? Pelo que eu soube, foi estresse, o colega não aguentou mais. E vocês não vão se surpreender se mais fatos vierem a acontecer, porque a insatisfação está muito grande. A carga horária, salário, tudo isso influenciando bastante. Nós estamos agora mesmo aí em campanha salarial, com ninguém sabe no que é que vai se dar. E eu não sei, eu só peço mesmo que as autoridades procurem atentar mais para o transporte coletivo, para as pessoas que trabalham em cima disso aí, porque nós não somos à toa, a gente precisa também de ajuda, claro, porque a gente está transportando o bem mais precioso desse mundo, que são as vidas. E aí, só saber até, já para a gente encerrar aqui com o psicólogo também, o que fazer numa situação como essa e como tratar uma questão dessa, esse estresse já no caso do Hamilton, doutor? Em primeiro lugar, eu acho que nós temos um detalhe importante aí, Marcos, que é assim, a mobilidade urbana está se tornando um problema crônico em todas as cidades, então isso exige uma atenção imediata. Exige a atenção no sentido do suporte de saúde e de saúde mental, como o próprio Hamilton está falando, a busca, e aí psicólogos, psiquiatras, profissionais da saúde mental podem estar atuando em relação a isso junto ao poder público
para oferecer esse tipo de recurso. Nanda, muito obrigada pelos esclarecimentos, obrigada também a Milton, né? E que bom que você teve essa atitude, né? Porque poderia ter acontecido uma coisa pior. E melhoras para você e paciência também para as pessoas, né, gente, que estão no trânsito. É a única coisa que a gente pode dizer aqui. Muita paciência e calma e aceitar, porque é essa situação que a gente está vivendo hoje. Até porque a situação do Hamilton certamente deve ser a situação de muitos outros motoristas. Então, muita paciência, procura um tratamento, um acompanhamento psicológico.